Fala pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e essa é a prosa do Mestre Gui. Nesse episódio de hoje, uma convidada que a gente já fez uma vez, aí não deu muito certo, e aí a gente veio de novo, e a gente insistente, né, Fabiola? E estamos aqui mais uma vez em São Paulo para poder gravar com a Fabiola queridíssima, que eu sou fãzaço, eu tenho que falar, ela não vai falar que não, mas sou fãzaço, e que bom que hoje a gente vai gravar com tranquilidade, né, que dura, que dura, né, e obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Que bom, Luiz. Ótimo estar aqui com você. Agradeço demais o convite. O segundo O segundo convite, né? convite, O primeiro eu falei mais do que devia no menos tempo que a gente tinha, né? Eu vim é, acompanhada e aí foi desleal. foi. Foi Foi. desleal. Culpa eu já aviso que, ó, pra você que tá começando a escutar e não tá entendendo nada, a gente gravou, começamos a gravar, só que antes da gravação da Fabiola foi o Renato e o Paulinho, e eles Juntos. juntos, e eles falaram por 6 horas seguidas, né? A gente teve que editar, né? Tadinho, o Paulinho acabou de descobrir que a gente editou, né? Eu falei, não, é material bruto, não, mas, enfim, a gente começou a gravar e não deu tempo. E aí a gente teve que, não, vamos fazer direito e estamos aqui para fazer Não direito, né, sobrou Fabiola? espaço para mim, né? Porque eu também falo bem pouquinho. Esse é um problema que a gente tem, né? Se Então, deixar, a gente fica aqui por a muito gente tempo. fala muito, né? Eu acho que é bem isso. Para começar, a gente não sabe por onde a gente começa, mas depois que começa a falar da nossa vida e das coisas boas, É, a gente fica alucinado, né? E aquilo e vai, só vai, flui, né? E flui. e E eu flui, quero que você exato. comece contando um pouquinho de quem é a Fabiola. Me conta assim, porque a gente vê Fabiola, aí tem umas pessoas que vão falar da Fabiola da área de esquadria, hoje em dia na área de selantes, no Mackenzie, na impermeabilização, no mercado de engenharia, mas quem é a Fabiola? Que é isso que a gente É, quer saber. é legal, eu acho que é um ponto bom que você tocou, sabe, Luiz? Eu acho que começando assim, a Fabiola é uma pessoa curiosa e que adora aprender o tempo inteiro. E descobriu que só aprender não basta e que então tem que ensinar também. Eu acho que o principal talvez esteja aí. E aí isso vira um ciclo Vicioso, vicioso, né? maravilhoso, porque para você ensinar você tem que estar atualizado. Aí Verdade. você se atualiza, E aí você daí você aprende. quer passar e você aprende, É. e aí você quer passar. Então, efetivamente, por isso a Fabiola às vezes está em tantos lugares. Porque É, esses tantos lugares, eles se complementam. verdade. Se você olha separado, parece que, nossa, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Verdade. Mas é maravilhoso o quanto uma coisa tem a ver com a outra e o quanto isso empolga a gente, né? Então, acho que o principal é isso. Então, de verdade, já teve momentos que eu falei assim, nossa, mas parece que eu tô cada hora num lugar, né? Mas agora eu já É a me sensação que eu aceitei, tenho. eu já me aceitei, e é assim, sim, eu tô cada hora num lugar, mas dentro daquilo que é a minha especialidade, que são os materiais de construção. Legal. É isso, essa é a minha paixão, é o que eu descobri que eu gosto, né? Às vezes demora pra gente É, é descobrir, engraçado, é né? A gente, engraçado. lá com 17, 18 anos, por exemplo, você fez engenharia, Fiz engenharia engenharia civil. civil, não sabia o que fazer, Esse é o louco, né? esse é o Hoje você louco. ama de materiais, mas e aí, por que Como engenharia? chegar em materiais, Não, né? e aí é É caminhada, uma né? Mas caminhada. por que engenharia? Da onde você tirou isso? É muito subjetivo da onde eu tirei isso, Me porque conta. efetivamente não tenho ninguém na minha família engenheiro ou arquiteto. Então Nossa, você não tem para quem pioneira. perguntar, né? É muito difícil. E aí você vai, né, chegar a hora de fazer a faculdade, você fala, mas o quê? E lógico que exatas era um lado que eu gostava, isso Entendi. isso era meio nítido, mas o que de exatas, né. Então, nossa, com tanta engenharia, com tanto curso diferente, tudo bem que na minha época era um pouco mais tradicional, Entendi. mas, de repente, como se viu? Porque eu passeava pela Marginal Pinheiros, né, e sempre gostei muito de ir para lá e para cá, aprendi isso com meus pais, né, a gente sempre teve umas rodinhas nos pés. Então, Legal. passeando muito, a gente viu os edifícios da Marginal Pinheiros nascendo. Então, Hum, todos aqueles edifícios maravilhosos, um maravilhosos. maior que o outro, com fachadas lindas. E eu Verdade. olhava aquilo e comecei a achar incrível como que podia se construir aquilo. Como aquilo mudava a paisagem. Então, o Olha que legal. forte foi esse.
Quer dizer, aqueles edifícios lindos, e aí com fachadas de vidro, Nossa, nem podia imaginar, mas aquilo realmente começou a me encantar. Falei, bom, então, ou é engenharia civil ou é arquitetura. E para entender o que é um e o que é outro, aí vai, procura um amigo do pai, um amigo da mãe, e, né, e pergunta aqui, pergunta ali, mas mesmo assim aquilo não era muito claro. E aí, na época de prestar vestibular, eu estava tão na dúvida que eu prestei os dois. Ah, é? Você É, tentou então em arquitetura algumas também? faculdades eu fiz arquitetura, eu prestei arquitetura, e nas outras engenharia, e vamos ver o que vai Olha dar. só. E teve algo muito decisivo. No vestibular, arquitetura eu prestei no Mackenzie Olha, e engenharia na FAAP. Algumas outras, né? Mas as entendi. principais, vai, o foco maior que eu Você tava tava nessas duas. acabava nessas duas. E ali, na hora de fazer a prova da arquitetura no Mackenzie, havia prova de aptidão. E a prova de aptidão era você construir alguma coisa. Então, era numa prancheta. E aí eles te deram, no meu caso, tinha que falar sobre as queimadas, e eles nos deram 10 caixas de fósforo e um papel A3, um canson A3. Olha, E aí tinha que falar sobre as queimadas. E aí tinha que construir alguma coisa. A única coisa que eu conseguia imaginar era destruir, né? Porque se era queimada. queimada, não podia acender o fósforo. Entendi. É, senão aí ia ter um Ia ser incêndio, meio né? complicado. E aquilo me deu uma agonia muito grande, Entendi. e eu rasguei todas as caixas, porque estava tudo destruído, porque era queimada, e você meio que olhava para o lado e via aquelas coisas Pessoal crescendo, construindo. construindo, e eu só conseguia de verdade Entendi. destruir, e aquilo foi muito marcante para mim. E eu falei assim: não é arquitetura. Porque eu não tenho esse lado da arte aflorado, e tem que ter. E se a gente for pensar ao pé da letra, a arquitetura está em humanas. Por mais que a gente entre É, no lado técnico, ela faz parte de é mesmo, humanas. né? É. E aí aquilo me fez ver, foi uma maneira, né, de Sim. pensar, não, então é engenharia, porque a prova de aptidão de engenharia era fazer um monte de reta com esquadro. Aí eu me senti em casa. É isso que eu quero. É isso. Legal. Então, pronto, foi para engenharia. Durante o curso de engenharia, e meus pais sempre me deixaram muito livre. Escolhe o que você achar melhor, né? Não tinha aquela coisa de, ai, vai para lá, vai Seus para pais, cá. eles tinham uma formação mais para Os esse meus lado. pais não tinham uma formação de terceiro Terceiro grau, grau, ok. e eles eram empresários, na Ah, verdade. ok. Então, eles tinham uma indústria, Uhum. imagina, uma fábrica de vela. De vela? De velas, Olha com que a curioso. família. Então, Que era uma coisa, curioso. assim, que não tinha. E para administração é que eu não ia, porque Entendi. não era Mas teoricamente, o Brasil, que é um país de empresas familiares, né? é, Talvez você fosse para lá, não, mas não ia não, ser feliz, né? não ia, e já tinha de verdade, já tinha desvinculado a empresa, já tinha meio que a família, Entendi. se separado, já estava Ah, na tá. fase ruim na fase da crise. Entendi. Já tava no declínio Literalmente da já estava curva. no declínio, é. E aí, lá fui eu fazer engenharia. De uma universidade particular, né, porque daí na USP não deu. Então lá Entendi. fui eu para a universidade particular Mas aí você e fez Mackenzie. não, aí eu Aí fui você para a fez FAAP, FAP, ficou na porque no FAP. Mackenzie eu Você tinha tentado tinha arquitetura. tentado Você não tinha, arquitetura. não tinha a opção de colocar duas? A segunda, não Você- dava engenharia, e aí era Ah, tecnologia da construção civil. entendi. Aí tecnologia são 3 anos, né, eu achei melhor ir. E na época, as duas, estavam muito muito iguais, assim, muito parecidas, Mackenzie e Hoje não FAAP. mais? Infelizmente, a engenharia civil da FAAP fechou por falta de aluno, de quórum. Meu Os Deus. valores foram subindo demais, e aí ficou, acho que, meio desproporcional. Entendi. E tá difícil, né? Surgem muitas outras, e aí EAD é uma discussão muito grande aí Essa pra é, gente não é outro entrar assunto, nisso. né? Isso fica para outro dia. Melhor não entrar nessa parte. Mas o fato era isso. Na época estava muito bom. Até às vezes FAP melhor que Mackenzie. E depende dia do ano, sabe? Elas estavam muito Entendi. equivalentes, e daí eu falei, não, então vou lá para FAP. E aí fiz. E todo final, na época não era semestral, era anual. E Hum, durante 2 anos, nos finais de ano, onde caíam as provas todas, sim, sim. acumulava, e prova de exame final e tudo mais, eu ficava um pouco desesperada e falando assim: eu não entendi por que que eu escolhi engenharia. Eu devia ter feito turismo ou fotografia.
O que que eu estou fazendo aqui na engenharia Custou se civil? identificar? Custou muito. Sério, você não Eu fui me identificou? identificar. Então, aí eu fui identificar trabalhando no estágio. Ah, A faculdade estava muito, assim, estava muito cálculo, muita é, física, eu, muita química. eu Aqueles dois confesso, primeiros confesso que eu anos. tive esse mesmo problema. Os 2 primeiros anos muito complicados, É que você não enxerga a você não beleza do negócio, enxerga. né? Você, que E tanto de aí, assim, eu vou integral. abrir um parêntesão lá para frente, que hoje, né, eu leciono na engenharia civil lá do Mackenzie, e a gente tem um projeto, um trabalho, que não dá para dizer que é um projeto só, mas Uhum. um trabalho que foi sendo criado pelos professores lá, e a gente ajuda um pouquinho, onde logo no primeiro semestre a gente tenta mostrar já para o aluno para que serve a engenharia, o que que ele vai poder fazer com Uma isso, introdução à engenharia. uma introdução, e assim, e hoje com trabalhos de extensão. Hoje as Legal. universidades têm que ajudar a comunidade. Não adianta eu aprender e guardar aquilo. E ele aprende isso desde o primeiro semestre. Então, ele faz Legal. projetos sociais, ele faz Oh, projeto de. Tem um projeto lindo que a que professora bacana. Magda, nossa coordenadora da época, criou, que chama Projeto Cidades Inteligentes. Então, quer dizer, Que no primeiro bacana. semestre, os grupos se unem e buscam soluções para uma cidade que precisa de soluções. Legal, integração da engenharia com a Integração. comunidade, né? Então, Que é o que a gente quer, né? aquela coisa do parecer que o cálculo não serve para nada, parecer que a física não serve, porque serve. Só que naquele momento que você está vendo só aquilo é muito pesado. É bem pesado. Então mudou muito isso, melhorou muito, Que né? bom, Eu né? tô Porque adorando assim, e aí isso realmente é pesado, aquela pesado. coisa, igual você falou, mais conservadora. É. Nossa, era muito pesado. Era muito. Então, assim, os primeiros 2 anos eu chegava em casa no final do ano chorando e falando que eu queria parar. Que aquilo era muito chato, que aquilo não era para mim. Até que provavelmente deve ter sido no meio do segundo, eu não consigo lembrar, no começo do terceiro, vamos dizer alguma coisa assim. No começo do terceiro, sabe as semanas da engenharia? Onde Sim, tem as palestras? sim. Isso eu adorava. Isso eu sempre adorei, desde Mas o aí tem a primeiro. veia da professora aí, né? Já tinha. Não é? Eu nem imaginava, mas eu adorava ver aquele pessoal falar, e era a hora que eu entendia para que a engenharia servia. Ah, entendi. Então eu saía das semanas de engenharia alucinada. É isso que eu quero. Entendi. As primeiras semanas de aula, eu saía alucinada, do tipo, é isso que eu quero, porque eu entendi o que eu ia aprender. Só que no dia a dia ali, aquilo Terrível, né? era terrível, E pesado. quando chegou o materiais de construção, aí Aí, ajudou, na né? palestra do terceiro ano da Semana de Engenharia, eu tive a palestra com o Luiz Alfredo Falcão Bauer, Ah, o fundador, né, da sim. Falcão Bauer. E ele era realmente um gênio. Foi o único contato que eu tive com ele, foi aquela palestra. Mas eu saí da palestra alucinada, dizendo assim: é isso. Porque ele falou de controle de qualidade, de como começou, ele mostrava a Kombi, onde ele ia visitar as obras e moldava os corpos de prova, e até aonde já tinha, Olha já só. tinha chegado naquela época. Amei aquilo. Aquilo ficou assim que eu lembro até hoje, eu sentada Olha só. e Marcou, vibrando, né? marcou demais, e vibrei. Bom, tá. Então, comecei a entender que, nossa, engenharia civil é legal, né? Aí empolgou. Acho que é isso mesmo. E no meio do terceiro ano, houve um processo seletivo. Antes, né? Eu entrei Você na ainda não estava no faculdade. estágio. Então, Ah, eu entrei na faculdade querendo trabalhar. E precisando trabalhar, porque eu tinha que, né, dar um jeito sim. de pagar aquela mensalidade pesada lá, que não estava fácil. Tá. Então, no comecinho, eu comecei a trabalhar, olha que coisa engraçada, nada a ver com engenharia, mas fiscal de loja. O fiscal. Fazia um controle das vendas das Sim, sim. lojas para o shopping É centers. isso que eu ia perguntar, Pronto. loja comercial. Só para dizer que tinha uma fonte, né, de renda lá. Depois, eu consegui um estágio na prefeitura, na Regional da Lapa, que era para fiscalizar no setor de fiscalização de obra. Olha, Só que daí também eu não fazia muita fiscalização, eu fazia mais a parte de olhar os documentos, os burocrática. processos burocráticos, e de vez em quando ia fazer rapa de ambulante. Então não era muito legal.
Entendi. Não era muito técnico. Até que eu fui fazer o estágio na PUC, na Universidade PUC, eles estavam reformando os teatros. Você lembra que o Tuca pegou fogo? Eles Hum, estavam tinham acabado de reformar o Tuca. Ai, que história velha, né? Mas eles tinham acabado, nós estamos falando, tá, na época de é 1990. década. Na hora que você falou, eu noventa falei, isso e é década de um, 90. né? Nós estamos falando de muito tempo, de 30 anos ou mais. E aí eu fui trabalhar na reforma do Tuquinha, que é um arena, é um Uhum. teatro arena que eles fizeram. E aí eu vi a construção dele. Então, desde a E terraplanagem aí que você fizeram. ficou alucinada. E aí deu para ver, embora seja uma obra pequena, Mas você concentrada, enxergou todo, né? entendi a obra inteira. Então, desde tirar a É, isso faz terra diferença demais. até escolher os materiais, né? Então, nunca vou esquecer que eu tinha que procurar o piso plurigoma. Gente, o que é isso? Aquele piso de borracha, né? Entendi. Tátil, tal. Então, foi muito legal. Trabalhei com um arquiteto lá, o arquiteto Galba, maravilhoso, Que uma delícia. bacana. E pronto, e aí estava nisso. Aí até que saiu esse processo. Então, isso eu comecei, vamos dizer, no segundo, na metade do segundo. Então, foi quando eu também fui começando a entender um pouquinho mais. Na PUC foi onde eu comecei, então, de novo, a ver os materiais. E aí veio esse processo seletivo para fazer estágio no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Essa sigla, para mim, tinha um encanto já. Como se alguém falasse para você que você ia trabalhar no ITA, no não sei o Sim, quê. Para mim tinha uma sigla PT. Mas eu tenho essa sensação de PT também. muito Fala em linda. PT, você fala, nossa, Exato. E aí prestei lá, né, a provinha, eu era meia corajosa lá, eu vou lá fazer. Eu gostava de ir atrás das coisas. certo. Aí fui lá, prestei tudo, então era uma provinha básica lá e tinha uma redação. E daí, o meu, né, que ia ser o meu chefe, me chamou para fazer a entrevista. Falou assim: olha, eu gostei da sua redação. Falei, nossa, na minha redação, né? Nem imaginava que eu sabia escrever, mas tá bom. Bom, e aí quem era? Era o Vanderlei John, né? Então, um engenheiro doutor aí lá da Escola Politécnica da USP, uma fera aí hoje, principalmente em sustentabilidade. Então, era o Vanderlei. E daí ele chegou para mim e falou assim: bom, então tá, ele tem um jeitão assim, super direto e reto, né? Sem delongas. E daí ele Sim. falou assim: bom, tá, é isso. Então você pode começar semana que vem. E você sabe mexer em computador? Não. Sabe que computador que era na época? Aqueles da telinha verde Sei, lá. tipo, DOS, MS-DOS, uma coisa MS-DOS, assim, né? 386, Isso, era 286. isso. E não era cada um com seu computador. Era a sala da Para informática, você usar. onde tinham 5 computadores que você reservava. Entendi. Olha como eu sou velha. Era assim. É muito legal É, lembrar dessas coisas. mas eu também passei um pouco por Um isso. pouco, Sou um né? pouquinho mais novo, mas Mas é teve um pouco muito disso. legal entender as Olha que loucura. Hoje mudanças, todo mundo né? tem o seu celular portátil no bolso, né? E Loucura. não, né? E era isso. Aham. E aí eu falei pra ele perguntou: "Não sabe mexer com computador?" "Não." "Não, tudo bem. Então você vai fazer." Mas era um estágio. Era um E estágio. o que você foi fazer lá no IPT? Então, pesquisa. E aí Hum, quando eu cheguei, no primeiro dia para trabalhar, ele falou assim: "Eu preciso que você faça um gráfico dessas resistências versus essas idades." Gráfico? No chat, não existia Excel. Existia um programa que chamava Chat, que depois, né, melhorou muito e aham, virou sei, sei. o Excel. Mas, Sei qual que Vanderlei, é. eu disse que eu não sei mexer no computador. Não, não importa, a biblioteca está no andar de cima, você vai lá, pega um livro e tenta entender. Ah, tá bom. E foi assim. E o meu estágio no IPT foi até o último ano da faculdade deste jeito, descobrindo as coisas. Porque simplesmente ele me punha o problema Você tinha e que só resolver. vai resolver. E vai no setor tal. E o IPT é gigante. E a gente trabalhava no laboratório de materiais mais voltado para concreto, É, cimento, imaginei. argamassas. E de vez em quando eu tinha que procurar o pessoal do componentes, o pessoal da corrosão, e eu tinha que sair andando. E ele falava assim: você vai lá e fala com não sei quem que precisa de não sei o quê. E eu tímida. Mas eu era muito Você é tímida. tímido, eu não enxergo. Muito, Não Luiz. consigo. Pensa, muito, mas muito. Eu não tinha, eu morria de vergonha de ter que ir a algum lugar. Entendi. E lá ia eu, né? Porque eu tinha que resolver. Sim. E aquilo foi de verdade fazendo uma maravilha. Ah, mas que Assim, construção, que né? construção. E aí a faculdade então passou voando.
Do terceiro ano para frente, eu nunca mais chorei. Ela passou assim, Foi se encontrando, né? foi me encontrando e eu adorava, de verdade. Eu gostava da faculdade, eu gostava, mas eu gostava muito mais do estágio. Olha, Eu adorava ir para lá e fazer as que pesquisas. E aquela legal. coisa de pesquisa foi me alucinando também. Achava Mas muito você bom. engatou mestrado de imediato? É, por quê? Porque daí o que aconteceu? Acabou. Chegou, né, quinto ano, e aí o Vanderlei virou para mim e falou assim: olha, eu não tenho como te efetivar aqui, porque aqui é concurso. E não tem concurso faz 3, 4 anos. Então, como é que nós vamos fazer? Ele estava preocupado. Entendi. E estava, para variar, o Brasil estava em crise, né? Sabe? Quando não estamos no Aquelas, Brasil em né? crise? Aquelas coisas. Então, estava em crise. Então, ele falava assim: olha, aonde que dá. Você tem, acho que praticamente duas opções. Eu não queria efetivamente ir para a obra, porque eu já tinha entendido que eu gostava de pesquisa, que eu gostava dos materiais. Então, ele falou assim: olha, você pode ir para uma empresa, para um fabricante Sim, de materiais, mas provavelmente que caminho que você vai ser para você representar um fabricante, fazer uma venda técnica, alguma coisa assim. Porque quem fica dentro normalmente é quem é mais da parte química, né? Engenharia química, engenharia de materiais. Então, é bem provável que se você for para fabricante, ficaria mais na parte de uma assistência técnica. E ok, até te apresento, mas e se você for fazer mestrado? aí E eu você olhei para a cara dele, nunca nem. Olha, eu vou ser muito sincera, eu não sabia nem o que era mestrado. acredita. Porque eu não tinha isso na família que vinha contando a história e, né, estudiosos. Eu falava assim, mas eu acabei de estudar 5 anos. Você quer que eu estude de novo? É. Ué, mas você acha que você vai parar de estudar? Hoje eu falo isso para meus alunos, eles não acreditam. Ninguém acredita, Ninguém né? acredita. Mas você acha que você vai parar Não de estudar? pode, gente. Não, então engata no mestrado. Aí eu respirei fundo, cheguei em casa, né? Virei para meus pais e falei: olha, o máximo que vai acontecer, eu vou parar de gastar. Mas eu não vou receber nada daquilo que eu já gastei, né? Porque eu vou ter no máximo uma bolsa de mestrado, não vou ter, né? Sim, Digamos, um salário de engenharia. sim, sim, sim. Aí eles, vai, se você não fizer isso agora, você vai fazer quando? É, Então vai, é né? isso É mesmo, isso é isso uma que você verdade. quer? Vai. É mesmo, gente? Eu vou estudar de novo? Vai, Fabiola, vai. Não é isso que você está gostando? Então, eles deram um super apoio. Isso é importante E demais, lá né? fui eu. E aí, de novo, provinha para entrar. E além da provinha, o principal é você realmente encaixar o seu tema com um orientador. E aí, quem me adotou? A professora Maria Alba Cincoto, Hum, química. verdade. E aí e eu conhecia ela bem pouquinho do IPT. Ela trabalhava, a gente era todo mundo do mesmo departamento. Então, o departamento maravilhoso que eu trabalhei de estagiário era Vanderlei, na mesa da frente, Gilberto Cavani, diretor Cláudio Sbrigg, na sala do lado, Maria Alba, Paula Helene. Imagina que Nossa, eu vi gente. todo esse pessoal, tango, eu vi todo esse pessoal trabalhar, né? Tava todo mundo ali, né? Tava ali, era assim, era um sonho, assim, parecia que eu Você tava pensa nas num. referências aí da nossa diaria, né? Exatamente, e você ouvindo, não, eu era uma formiguinha, mas você ouvindo eles, né, era muito bom. Bom, aí nisso eles foram saindo e foram todos indo para Poli, né? E aí então a professora Maria Alba já tinha se aposentado e foi então ser pesquisadora e professora convidada na Poli. E aí Vanderlei, né, me apresentou. Ele não era ainda, ele estava indo também, mas ele ainda não era professor que pudesse pegar alunos como orientandos. E bom, comecei meu mestrado então com a professora Maria Alba para estudar química do cimento, né? E aí faço as disciplinas de aglomerantes hidráulicos e aglomerantes aéreos, que até então, vou falar muita verdade, que eu não sabia o que era. Você não sabia. Era para eu ter aprendido na faculdade, né? Mas passou muito, muito batido. E aí fui entender. E aí a gente tem aquela história que eu brinco da Fabiola Lira, né? Que foi onde eu conheci a minha xará, a Fabiola Lira, lá no mestrado. Então a gente fez mestrado na mesma sala com, imagina, Hércio Thomas, Cláudio Mitidieri, tudo pessoal assim que já era Olha muito só. maduro e já com mestrado, eles fazendo doutorado e a gente entrando ali recém-formada. Então a Maria Alba intitulou a gente de imaturas. Nós éramos as imaturas.
Entendi. E bronca, bronca atrás de bronca. Mas, de novo, né? Aquilo reforça. Aquilo só vai Nossa, reforçando. que maravilha. Então, a minha criação também foi assim. A minha mãe nunca fez assim, tipo, ai, tadinha da minha filhinha. Não, sempre foi, e daí? Errou? Tá bom, então vai pra frente. Arruma, se dá pra arrumar? Arruma o que der e vai pra frente. Continua, vai ficar chorando aqui até quando? Mas você falou uma coisa até para comentar, eu acho que é interessante. Você falou uma coisa que para você é normal pelo visto, mas do Vanderlei falar, olha, faz o gráfico. Que gráfico? E aí você foi lá, tá lá, sobe lá na biblioteca e resolve. Hoje você fala isso com uma pessoa, a pessoa não faz. É, é um pouco a dificuldade, assim. Então, aí acho que é um pouco disso, a nossa formação, né? E hoje é mais fácil de adquirir informação. Você não precisa Em- ir numa biblioteca pública. Você Exato, consegue imagina, informação hoje eu pelo próprio consigo, pelo computador, próprio né? computador, né? Se você começar a mexer, por exemplo, no Excel, ele é autoexplicativo. Você não vai jamais pegar um livro para entender Gente, Excel. como fazer um gráfico no Excel? Você jogar isso no Google No ou no Google vai YouTube, ter você vai um ter vídeo um de tutorial 3 minutos que você vai que entender vai resolver. tudo. Não é uma loucura? É, E as pessoas ainda assim não fazem. Que então loucura, eu cara. acho um pouco isso. E aí acho que é um pouco a nossa obrigação de passar para o jovem. Você tem que ir atrás daquilo que você quer. Não vai cair do céu. Mas se você for atrás, cai do céu. Porque tudo foi acontecendo na minha vida caindo Eu do céu. também Mas porque eu concordo. ia Né, atrás. É o lance da gente falar que a pessoa é sortuda. Não, gente. A sorte tá junto com quem trabalha, Isso. com quem busca ela, Se você né? busca, vai caindo, Eu né? também Aquela penso muito frase, o isso. universo conspira a seu Conspira, favor. claro, mas Não depende de tem, você também. mas você tem que fazer. Se eu ficar aqui esperando, se eu ficasse chorando todos os finais de ano da engenharia, eu Você não ia gostar de provavelmente. engenharia hoje. Exatamente, você provavelmente teria ido para outro caminho. Não ia aguentar, né? E Mas não ia olha só, gostar. seu estágio foi preponderante, foi Foi. fundamental, Então, né, assim, as para essa coisas mudança. iam caindo mesmo. E aqui, a sua dissertação qual foi o tema? Aí a dissertação, assim, tese, são sempre É tese de doutorado? tese, dissertação é É mestrado, isso aí. tese é É isso doutorado, aí. né? Mas são sempre a vírgula da vírgula da vírgula. Sim, E aí é difícil você centrar, né? Então eu comecei, eles queriam muito na época estudar reologia. Ninguém sabia perfeito. nem o que que era essa palavra, né? Era uma Os palavra químicos difícil. sabem, É, né? a gente acaba Mas aprendendo. os civis não, o engenheiro civil não fazia ideia o que era reologia e estava na época de começar a entender que o concreto tem uma fluidez ideal, a argamassa tem uma fluidez ideal e que estudar esse comportamento no estado fresco é a reologia. O Perfeito. quanto o material é mais viscoso ou mais fluido. E isso estava começando a entrar como pesquisa. E tanto o Vanderlei quanto a Marialba estavam bem Uhum, ligados em entender isso. E entendi. eles não tinham ainda a especialidade. Então, na verdade, a gente começou a estudar. E a gente tinha um viscosímetro lá no laboratório, e eu comecei a fazer os primeiros testes, e aí o foco principal era assim: era argamassa, e como entender se a cal mudava? Por que que quando eu ponho cal hidratada numa argamassa, o pedreiro gosta mais? Se eu Entendi. misturar só cimento e areia, eu tenho uma certa consistência. Se eu puser Não, cal perfeito. hidratada, eu tenho outra, Outra. que a gente chama de plasticidade, Sim, e que o pedreiro gosta. Mas como é que eu meço isso? Então eu comecei a estudar com eles que isso. legal. Foi muito legal. E a Marialba sempre foi muito fã do uso da cal hidratada, por melhorar outras coisas. Depois também no estado endurecido, a aderência, menor retração. Então estava numa época que o estudo da cal hidratada estava muito forte. Tinha os programas de qualidade, o pessoal que vendia cal Que que não era legal. cal, estava numa época bem legal assim, nesse sentido. E aí eu comecei, fui bastante para laboratório, punha a mão na massa e comecei a entender Entendi. um pouquinho dessa história da reologia, mas muito básico do básico. Tanto que logo que eu terminei, quem entrou para a USP foi o Rafael Pilege, que hoje é um dos especialistas de geologia, que Uhum. inclusive está levando isso para impressão 3D.
Porque se a gente for Nossa, que pensar, legal. a impressão 3D do concreto, da argamassa resistente, tem uma discussão em qual é a terminologia correta, porque não tem brita, né? É, verdade. Mas se você for pensar, depende totalmente de geologia. Porque não pode ser muito Concordo. fluido, que senão desmorona, Sim, e não pode ser muito seco, senão não passa pelo bico de extrusão. perfeito. Então Então tinha você tudo a tem que ver. ter, você tem que ter um bom estudo Então disso. imaginem, nós estamos agora falando de 94, 95, nós estamos falando de 30 anos, onde eles começaram a estudar a geologia. E aí hoje a gente Para tem já hoje a uma. gente Olha, conseguir falar em impressão 3D. Olha como é nossa. devagar, né? É, Passa rápido, mas é passa. devagar. Agora, aí beleza, mestrado, mas eu tenho uma curiosidade absurda, porque é, essa formação sua na engenharia civil, aí pesquisa, né, no IPT, aí depois um mestrado com argamassa, concreto, reologia, né? Essa questão aí do material, já bem no material, mas aonde que caiu esquadria na sua vida? Legal. Eu quero saber De isso. novo, cai, né? Realmente. Caiu. Cai, porque Usei cai. o termo certo sem querer. Usou o termo certinho. Terminou, antes de terminar a dissertação, como era um tema de verdade que ninguém conhecia ainda lá, sofri bastante, inclusive com discussões bastante, porque eu fiquei praticamente 2 anos e meio a 3 só lá dentro, com bolsa, só trabalhando ali em Uhum. cima. Mas era um assunto muito novo, então empacou. Ficou um pouquinho assim difícil de terminar. E aí acabou a bolsa. E aí, Hum. de novo, eu cheguei para os meus mentores, daí falei assim, gente, o que que eu faço agora, né? Eu não posso ficar sem bolsa, eu preciso ir Entendi, trabalhar. O que entendi. que eu faço? Aí a Maria Alba fala assim para mim. Parênteses. Durante o mestrado, a Maria Alba pedia para eu ir nas reuniões da norma de argamassa de revestimento, que estava em revisão. Então, primeiro eu vou contar de onde caíram as normas. Então, a professora pedia para eu ir nessas reuniões que aconteciam uma vez por mês, perto do Anhangabaú. No começo, eu odiava. Por quê? Eu ia, de verdade, com um monte de gente, de novo, só fera. Aí, Roberto Falconbauer, Helena Karasek, Adailton Gomes, a professora, só Arnaldo Carneiro, só fera. Eu ia, não entendia nada, e de vez em quando eles discutiam sobre a vírgula. De vez em quando saía coisa muito técnica, e de vez em Sobre a quando eles vírgula é muito discutiam bom. sobre a vírgula. E aí eles iam almoçar na rua Havaiandava. E é meio caro comer por lá. Então, assim, era uma coisa que eu, no começo, ia meio a contragosto, e depois eu comecei a gostar. Comecei a entender o quanto eu podia aprender com aqueles mestres. A Sem dúvida. verdade era essa. E aí, realmente, eu comecei a gostar. Quando chegou que, depois de 2 anos e meio, acabou, acho que 3, acabou a bolsa, eu falei assim, bom, o que que eu faço? Aí a professora Maria Alba fala assim: por que você não conversa com o Roberto Bauer e pergunta se eles não têm uma vaga lá? Você conhece ele da reunião? Eu falei: não acredito. Como? Como é que eu vou chegar lá? Lembra, tímida? Eu ainda era Já um não era pouquinho. mais, Não né? era tanto, né? Mas ainda era um pouco. Eu sou tímida, Isso eu não consigo mas, enxergar. Por mais que né? você Mas tente, eu não assim, consigo. é assim, se não me provoca, eu fico quieta, Mas entende? aí você foi atrás dele? Aí liguei para ele, Tipo, pedi toque, 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 toque. E toque, aí? toque, toque. Olha, eu queria saber, assim, se eu podia ir aí conversar, se talvez você tivesse uma Que vaga. legal. E aí chego eu na mesa dele, para conversar com muita vergonha. E chego Tem uma lá, vaga pra mim? tem uma vaga para mim? Ele tem. Eu, é? Eu quero abrir o laboratório de argamassa, porque na época estava saindo a norma de argamassa colante. Ah, E eu sim. não sei se você lembra que a argamassa colante tem aquela coisa de temperatura controlada, umidade e velocidade do vento. E estava na hora de discutir aquela questão da influência da velocidade do vento no Entendi. resultado da Entendi. argamassa. Ele falou assim: eu quero abrir o laboratório de argamassa específico, porque hoje eu faço ensaio de argamassa, mas não é num laboratório específico. Eu quero abrir. Então, vem e aí você me ajuda a montar o laboratório. Nossa, é um sonho, né? Imagina, você lembra aquela menininha que no terceiro Tava ano chorando. ouviu a palestra do Luiz Alfredo É. Falconbauer?
E aí você sobe, eu fico arrepiada. E aí você sobe a escada e você vê a foto dele, porque ele tinha falecido naquele ano. Ah, Ele faleceu, se não me engano, em junho, e eu entrei lá em setembro. E aí você sobe, vê a foto, sério, emociona. Vê a imagino. foto ali, conversa com o filho dele e tá bom, vem trabalhar aqui. Ó, foi uma coisa de louco. E você teve toda, assim, você foi, vamos dizer, ajudou a montar esse laboratório? Sim, Ah, olha sim, só, de verdade. Montamos que esse laboratório. coisa, cara. Então, eu fiquei 6 meses, junto com o laboratório de concreto, montando o laboratório de argamassa, criando uma identidade. Vou falar a verdade que foi difícil psicologicamente, teve uma barreira um pouco grande para conseguir, né? Quem é essa, de novo? Essa moça que chega aí, já não era mais tão menininha, mas, É, né? já tem uma bagagem Mas não aí, né? tanto, não era muito, né? Já Difícil tem. do. Seus alunos sabem dessa história sua? Ah, não, né? Eles não têm Vão paciência descobrir de ouvir. agora, né? Gente, assim, nós estamos aqui com uma mentora, né? Olha, mas vamos lá, essa A gente caminhada. tenta, né? Uau. E, bom, e aí assim, então em 6 meses a gente montou, né? Então criou lá um módulo que era o laboratório de argamassa. E aí surgiu a oportunidade, assim, de novo, né? Caiu de novo a oportunidade. Caiu. E a gente existia lá existe lá um laboratório que na época chamava Laboratório de Ensaios Especiais. Hoje chama Laboratório de Componentes, mas chamava de ensaios especiais. Certo. E havia uma engenheira muito boa lá, a engenheira Lúcia Alves, que tomava conta desse laboratório como se fosse o filho dela, de tão bem que ela cuidava. Entendi. E aí surgiu uma oportunidade dela ir para o setor de gestão da qualidade da empresa inteira, da Falcon, porque nisso a Falcon Board estava muito grande, Imagina. né? Crescendo assim, muito grande, fazendo ensaio de tudo que você puder imaginar. O que você puder imaginar, eles fazem de ensaio. Então, ela foi para o setor de gestão da qualidade, e aí os dois me convidam para tomar conta, assumir a do que era da gerência do laboratório da Lúcia. Aí, de verdade, de novo, Você nem sabia o quase. que era o laboratório ainda. Ah, bem pouquinho, né? Porque eu ficava bem centrada Entendi. no de argamassa. E aí, de repente, vai para esse laboratório. Aí o detalhe muito engraçado é que a mesa dela era ao lado do Roberto. Você imagina? Aí virou a sua Você mesa. com 6 meses de empresa, Você já tava senta lá. do lado da mesa do chefe, do dono ali. É. Eu tinha vergonha até de atender o telefone, Luiz. Eu tinha muita vergonha, porque É muito louco. era muita, né? Era uma pressão, né? Imagina, ele ouvia tudo que eu falava com os clientes. Imagina a pressão de você falar certo, de não falar besteira. Ele né? aqui do lado, né? E a Lúcia, assim, ela tinha um reconhecimento na empresa como a engenheira. Imagina você ocupar o lugar de alguém assim. É uma responsabilidade É muito grande. muita responsabilidade. Eles nunca me deixaram na mão. Responderam a tudo que eu precisava, mas você tinha que fazer. E aí, de verdade, eu comecei a amar. Aí veio a culpa desse anteninha que fica em tudo quanto é quanto. Como é que você trabalha num laboratório que chama Laboratório de Ensaios Especiais e não fica ligado em tudo? Tudo que não era concreto, aço, química, elastômeros e argamassa, eram ensaios especiais. Então, eram todos os outros materiais. Então, era placa cerâmica, era janela, entrou a janela, Chegou a esquadria. era vidro, era panela de pressão, Entendi. era suporte de TV, Ó. era forma de pudim, Que loucura. era drywall, era a norma de desempenho começando a criar forma. Luiz, tudo dentro da construção civil que não fosse concreto. Aqueles outros materiais. Aqueles entendi. outros materiais. Que coisa. Aí não Os cerâmicos estavam ali? estavam ali. Mas depois teve um laboratório específico para cerâmicos, ou não? Nunca teve? de componentes. Ah, Componentes da construção civil. entendi. Que antes chamava especiais e que logo depois Depois foi então, a gente componentes, tá. mudou para componentes para Ó, ficar deve- um pouco mais claro. Entendi. Mas imagina. Mas é um super laboratório, então, porque É você um tem que ter super. máquina de todo tipo, né? De tudo. Mas a gente pode usar a máquina dos outros laboratórios. Sim, sim, sim. Só que chega ali, né? Então, se um cliente liga perguntando como é que é o ensaio cortina, vai parar comigo. Ó. Ia parar comigo.
Nossa, como é que sai a cortina? Não sei. Você tem a norma? Tem. Aí o cara me mandava a norma lá. Tinha uma norma para eu estudar e descobrir como é que ensaiava a cortina. Ué, por que que eu não ia pegar esse ensaio? Se eu tenho uma máquina de tração, se eu tenho uma máquina de não sei o quê, por que que eu não vou ensaiar a cortina? Eu já passei por isso aí, de mandar perguntar se tinha como ensaiar um material. E a primeira pergunta é: você tem a norma? Era isso. É, Pra saber se o laboratório podia tem condições. atender. E a gente conseguia ter condições. E então, nessa, de novo, do mesmo jeito que do IPT eu estava acostumada a correr atrás de um monte de setor, Uhum. lá também você começa a correr atrás de um monte de setor e Sim, começa sim. a arrumar ensaio para tudo. E aí entrou o mundo da Aí esquadrilha. entrou o mundo das quadrilhas, porque era um setor muito forte lá, já. Ah, Porque, de verdade, era o único laboratório no Brasil você que fazia sabe. esquadrias, ensaio de Ah, esquadrias. entendi. Entendi. Não tinha Entendi. outro. Quer dizer, tinha o IPT. O IPT sempre Tá, teve. sempre teve, Mas o mas. IPT é diferente nesse sentido, né? Ele não é um laboratório prestador de serviço. Por mais que sempre ele está se renovando e tentando ir para esse caminho, ele sempre é mais ligado para o desenvolvimento, para a pesquisa. Pesquisa. Então, vamos dizer, laboratório comercial que fazia isso era lá. Laudando produtos aí para É, certificação mesmo, né? Que o produto exatamente. está Ah, aí atendendo. estava nascendo o Instituto Falcon Bauer, que faz certificação de Certificação. produto. Então, eu fui acompanhando tudo isso. Certo. Bom, esquadrias mais diretamente falando, eh, a AFEAL, Associação dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio, tinha montado, mais ou menos nessa época, uma câmara de ensaios com dimensões de 5 metros de largura por 10 de altura, em convênio com a Birman, porque eles começaram a ter ensaios de fachada. Os consultores de fachada para esses edifícios eram americanos e Hum, eles cobravam a realização do ensaio numa escala real, que você pegasse pelo menos 3 perfeito. módulos, né? 3 na largura, 2 pavimentos ou 3 na altura. Entendi. Então eles começaram a cobrar isso. E aí, num convênio entre eles, eles construíram essa câmara. Só que quem vai ensaiar? Aí surgiu, então, um convênio da FEAL com a Falcon Bauer Hum, para que a gente, como técnico, fosse assistir o ensaio. E aí, então, eles tinham os equipamentos deles, a gente mandava eles túnel de calibrarem vento? túnel de vento, as câmeras de Ah, ensaio entendi. Mas que nesse hoje a gente tamanho faz gigante. desse tamanho É porque gigante. eu já vi na UFMG, mas não é grande assim. Então, a única no Brasil que tem grande é lá. É Entendi. lá que aí eu vou contar que Tá. virou o laboratório depois. Ah, entendi. Então, o que que acontece? Aí a gente ia lá, como Falcon Bauer, eu e os meus técnicos, Sim. e a gente assistia o ensaio, olhava se os equipamentos eram calibrados, tirava a foto e emitia um relatório Perfeito. e entregava para o cliente. Então, aí começou cada vez mais ensaios de vãos pequenos, janelas e portas dentro do laboratório Falcon Bauer e esquadrias e fachadas maiores no, Fazer ela. no laboratório que era a FEAL. Entendi. Pronto, então aí entraram as esquadrias. Para isso, você começa a fazer o quê? Participar da norma de esquadrias. Então, teve um momento, quando eu estava na Bauer, eu acho que eu participava de mais de 10 comissões de estudos E diferentes de tudo, e materiais. tudo presencial, né? Era tudo presencial. É isso que é o Então, louco. de verdade, tinha uma hora que ninguém me via lá. Me davam até, ei, e você, cadê, né? Porque era tudo presencial. E como é que eu ia trabalhar com aquela norma? Porque aí eu tinha aprendido com a professora Maria Alba que você tinha que estar nesse meio para entender. Como é que eu ia entender daquela norma se eu não tivesse com as feras? Então, eu de verdade fazia questão de ir. E aí teve uma época que eu fui para 10, até norma de Meu Deus do móveis eu céu. fui parar. Queriam que a gente ensaiasse isso aqui, essa Entendi. mesa. Então, até na norma de móveis eu fui parar. E tudo é muito parecido, né? O princípio é sempre O princípio parecido. sim, são Então, você materiais consegue diferentes, mas ajudar, né? Você exatamente. acaba conseguindo ajudar. Bom, aí depois de um tempo, deixa eu ver se essa época eles. Aí continuou dessa forma, até que depois de um tempo eu saí. Eu fiquei 10 anos na Falcon Bauer. Aí, no dia que eu fui conhecer, no dia que eu fui sentar com o Roberto para pedir o emprego, ele estava na mesa com 2 moços, discutindo uma argamassa que tinha caído. E até então, naquela época lá, né, 10 anos antes, eu tinha entrado
eu ia entrar na Bauer para ser especialista de argamassa. E aí ele me mostra, ele fala assim: olha, Fabiola, eles acabaram de trazer esse revestimento aqui que caiu e tal. E daí a gente pega o revestimento e cai, faz uma sujeira na mesa dele. Um desses moços é o meu marido hoje, tá? Olha só. Só pra entender as coisas engraçadas. Mas tudo bem que a gente foi se descobrir uns 5 anos depois. Ai, que curioso. Mas é muito engraçado as coisas, né? Aí, bom, então aí ele saiu da empresa, então ele mexia com a parte de consultoria, de inspeções nas edificações, lá pela Falcon Bauer, num outro setor que chamava BNA. E aí ele saiu. Quando ele saiu, montou a empresa dele. E aí depois a gente casou e eu fui trabalhar junto na empresa dele. Mas o que eu, por exemplo, ele se especializou muito nas inspeções de edificações e de obras de artes especiais, que são as pontes, os viadutos, Sim, sim, sim. passarelas. E a minha parte era materiais. Eu já Mas estava só um detalhe, inspeção voltada para patologia? para patologia, Tá, exatamente, que foi manifestações manifestações patológicas. patológicas, que sempre foi a minha Sim, pontinha lá também. sim, Porque o claro. que que eu acredito? E eu sempre defendo isso e tento passar isso para os alunos, e por isso você estava com a gente ontem, dando uma aula de manifestações patológicas em selantes na disciplina de patologia. Porque a gente acredita que se eu projetar direito, se eu usar o material correto e eu executar direito, não vai ter manifestação patológica. Então, quem entende de inspeção e manifestação patológica precisa entender de projeto, Tem. material e execução. Sim, Senão, como é que você vai descobrir o que aconteceu? é exatamente E isso. fazer um diagnóstico e uma terapia? Exatamente, Você não perfeito, vai. perfeito, perfeito. Então, eu acredito muito Eu nisso. também, Então, de tô com novo, por você. isso que tem o bracinho aqui. Adoro materiais, mas tem o bracinho na inspeção. Porque material dá problema, Claro, se não for claro que dá. utilizado certo, né? Então, eu Sim, preciso sim. mostrar que tem que usar o material certo para não dar manifestação patológica. E saber como mantém ele também, E né? Tem a saber parte como de manter. manutenção. Tá? Mas Agradeço muito a sua palestra ontem, que foi demais. Foi um sucesso. Bom, então, fui para a empresa com ele para mexer na parte de controle de qualidade dos materiais. Nisso, ajudei a montar alguns laboratórios que estavam se desenvolvendo. Então, o CCB, Centro Cerâmico do Brasil, estava mudando de espaço, ia lá para o lado de Santa Gertrudes e queria fazer um ensaio, o laboratório de argamassa. Então, eu ajudei eles a montar. O Senai queria fazer um laboratório de esquadrias. Então, eu fui lá, comecei a ajudar a montar. que E legal. o pessoal da AFEAL estava querendo transformar aquele laboratório em um laboratório particular, Uhum. para não ter que ficar dependendo de um outro sempre, né? Entendi. Aí tem o equipamento, tem a mão de obra, por que que eu não posso ser um laboratório? Pode. Então, Mas ajuda a montar. isso. Então, fui lá, ajudei eles a desenvolver lá o sistema de qualidade e fiquei lá como diretora técnica deles por um tempo, Legal. até eles decolarem. E aí, no meio disso, surgiu a questão do programa de qualidade, que é o PSQ, Programa Setorial da Qualidade, das esquadrias de alumínio, junto com o pessoal da FEAL. Eles estavam reformulando o programa deles e falaram assim: você não quer ajudar a gente a reformular? Eu falei: sim, precisa de uma empresa neutra. E aí, então, nós utilizamos a Beltrame Engenharia, que era a empresa, né, que meu marido tinha fundado, para tomar conta, para ser a empresa gestora técnica, EGT, do PSQ Esquadrias de Alumínio. E aí, então, nós montamos, né, reformulamos, e foi uma época muito interessante para o ramo das Entendi. esquadrias. Por quê? Porque, de verdade, entraram muitos fabricantes. A gente chegou a ter, eu acho que mais que 40 fabricantes Nossa atendendo Senhora. norma técnica pelo Brasil todo. Nós visitávamos empresas e as obras, então a gente ia na empresa, a gente ia na obra, a gente via o que ele estava fazendo certo, o que ele estava fazendo errado. Foi muito legal. E aí, Legal. efetivamente, esse setor na empresa começou a crescer. E aí eu chamei a minha irmã, a engenheira Karina, para trabalhar comigo.
Ela é engenheira química Olha, também, minha colega. sua colega, e tinha acabado de fazer especialização em gestão da qualidade. Não, é perfeito, Eu falei, então vem, e perfeito. aí ajuda a gente, e foi isso. E aí a gente foi fazendo aquilo crescer. O pessoal técnico da FEAL ajudou muito a gente também Que nessa bacana. Então questão. você participou de todo esse Sim, desenvolvimento, né? sim, Por participei. isso que você é uma referência nessa área, né? O É, pessoal e fala aí, muito de Fabiola nesse e aí mercado. comecei então a coordenar a norma técnica. Uhum. Porque, gente, a norma é o segredo de tudo. Ela é a nossa Ela base, é o né? standard, Então, né? se ela É o tiver padrão. ruim, as coisas Vai estão sair ruins. errado, vai sair mal. É isso aí. Então, sempre eu Então você está falando da digo muito da 10.821, né? 10.821 Esquadrias para Sim. Edificações, que surgiu lá em 1960. Só que vira e mexe ela é revisada. E aí, gente, acreditem, uma norma que tem mais que 5 anos, ela não é boa, não é mais, sabe? Não serve mais, ela precisa de revisão. Tanto que a BNT Verdade. colocou isso hoje como uma regra. É A mesmo? cada 5 anos, ela pergunta para o setor se não quer revisar ou se Não quer sabia revalidar. disso. E tem uma tendência da gente tentar revisar a cada 5 Que anos. É legal, uma não sabia regra. disso, Sim, que existe uma regra para isso, não existe. Então, sabia. assim, você pode revisar quando você quiser. Sim, mas Mas 5 quando anos chega é a 5 um. anos, a BNT chega para você e E fala aí? assim: não está na hora de revisar? Ou pelo menos falar, ela continua Ou válida. revalida. Aham. Exatamente. Então é um processo oficial Legal, que mesmo legal, não sabia. da BNT. Não E a sabia. de esquadrias, eu acho que ela nunca passa 5 anos, porque Não, é teve uma sempre revisão uma agora, acabou de ter uma novidade. revisão, Sim, a última uma versão parte nova, não é isso? de 2000. Nossa, eu 23, até 22. confundo. Não, 19, Não, 22 saiu uma. 22, A 22. de 21 ou 22? Ah, não sei. Gente, não sei. Sim, mas é Não recente. Ela lembro. tem menos de 5 anos e é É, uma parte nova. é uma parte nova que Isso, fala dos ensaios em obra. isso, exato. Então, um Muito ensaio legal, muito legal, muito legal. Eu já necessário, li. e que o pessoal fazia, cada um de um jeito, e havia uma norma americana, né? Um procedimento Sim, americano e uma STM. Aí a gente fez uma junção dos dois, pegou os laboratórios que tinham experiência e conseguiu depois também, né? Demora, né, que gente? bom. Demora, assim, 1 a 2 anos para fazer uma norma legal. Nó. Demora muito. E aí, assim, porque senão a gente vai ficar 2 dias conversando. Mas é Aham, porque, aí beleza, porque o mais curioso é que eu tô no mercado de esquadria, né? A Dalminas está desde que nasceu, desde 91, nesse mercado. E você é uma referência nesse mercado. Mas eu, pessoalmente, fui te conhecer na impermeabilização. Lá no GT do Zé Miguel, lá no GT 22, é, né? é. E eu fico assim, gente, a Por gente lá quê, falava né? selante, e assim, a gente já podia ter trombado lá na esquadria, não nos encontramos por lá. Aí eu quero saber como que você foi parar lá. É, é. Porque hoje inclusive, o Instituto Beltrame, ele certifica esses materiais da Sim, impermeabilização, né? Um programa sim, super legal. sim. Eu sou fã desse Nossa, programa. Eu eu quero que brinco ele que cresça, eu é quero o que ele cresça. caçulinha, mas ele é Não, ele tem que demais. crescer. Muito Muito bom. legal. Então vamos tentando ir para esse lado. Vamos Bom, lá. criando esse programa de esquadrias, depois entrou a questão das esquadrias de aço, e em Uhum. 2014, o Ministério das Cidades, porque esses programas são dentro do PBQPH, Sim. que era gerido pelo Ministério das Cidades, né? Depois mudou de nome e agora É. tá de novo. Não importa, mas como ele é um programa que é, na verdade, levado pelas empresas, então, Sim. no fundo, o governo mudar não Muda altera muita por coisa. Muda uma bobagem. regrinha ou outra. Mas eles puseram uma regra muito importante em 2014, que era: as EGTs, empresas gestoras técnicas, têm que se acreditar pelo Inmetro. Essa é a parte aí hiper importante. Hiper importante, para não ter dizer que você é Sim, lá só porque você é amigo, exato. porque, né, Não, você cada um tem pode uma até usar, regra. desde que Isso. seja Ainda mais acreditado. porque eu tenho que puxar o gancho. Existiam e já existe há muito tempo as OCPs, Organismos Certificadores de Produto, que fazem algo muito parecido com o que é feito, com o que era feito nos programas de qualidade do PBQPH. Uhum. Então, na hora que vem esse documento do Ministério das Cidades, uma portaria, quer dizer, lei, onde as EGTs têm que se acreditar ao Inmetro, o que a gente fez? A gente falou assim, bom, é a hora. A Beltrame Engenharia estava indo muito para a parte de inspeção e, em alguns casos, de consultoria. É a hora da gente criar um instituto neutro, porque eu só vou fazer avaliação de qualidade e pesquisa.
Eu não Entendi. posso fazer consultoria. Entendi. Eu não posso. Aí você fica neutro, Eu tenho que perfeito. ficar neutro. Aí nós criamos o IBELC. Então, em 2014, nós criamos o IBELC, que Hum, fez 10 anos que bonitinho, agora, em parabéns. fevereiro. E essa foi a ideia. Então, quer dizer, a gente já mexia com isso há 20 anos. Mas há 10, a gente criou Um um instituto instituto, o Instituto Beltrame da Qualidade, acreditado Pesquisa pelo e IMET. Certificação, acreditado pelo Inmetro. Isso é Então, um fantástico. ano desse processo, que você tem que enviar documentação, vai, recebe Imagino que é uma coisa bem auditoria, séria, né? bem pesada, mas boa. Claro. E tem uma regra, né? Isso que é gostoso. De novo, tem norma para seguir, né? Quando tem norma para A seguir, gente gosta de é norma, né? Eu confortável, também acho, mas te o ajuda. pessoal acha norma um Você vai problema, eu acho inventar? bom. Você Não, tem um standard, gente, é tem só seguir. É o exato. padrão. E se não tiver bom, você tem o poder de mudar, porque Isso. qualquer um de nós Pode mudar. pode mudar, pode entrar na comissão, é livre, né? É o lugar mais livre que tem, não paga nada e não Não paga, recebe você- nada. É, Pronto. isso é verdade. E aí, então a gente acreditou o IBELC, e quando a gente acreditou ele pelo Inmetro, tanto como OCP quanto EGT. Entendi. Explica Como o OCP o que é, de Então, novo. organismo certificador de De produto produto. e empresa Da gestora gestora técnica. técnica. Empresa gestora técnica faz serviços de avaliação da qualidade pro PBQPH. Perfeito. Organismo certificador de produto recebe o logo do Inmetro para fazer certificação, independente de quem está pedindo. Perfeito. Aqui, na EGT, eu preciso de uma entidade mantenedora. Eu preciso fazer as coisas em grupo, via uma entidade. Perfeito. No OCP, não. Um fabricante sozinho quer Pode certificar seu produto, ele pede. A Perfeito. certificação de produto ela pode ser voluntária ou compulsória. Na construção civil, tudo é voluntário. A única compulsória que a gente tem são os vergalhões de aço. As barras de aço, elas têm certificação compulsória. Todos os outros produtos é voluntário. Então, é assim, não tem ninguém que te obriga a certificar o seu produto. Só o teu cliente. Então, quando você põe uma norma de desempenho das edificações sendo levada a sério, construtoras e projetistas tentando entender que eles precisam do material correto, eles começam a cobrar uma certificação de produtos. É verdade. Olha a importância da norma de desempenho nisso aí. É, muito. Então, a norma de desempenho lá foi publicada em 2010, ninguém usou, revisou. Quando ela foi publicada em 2013, são 10 anos, são 11 anos. Aquilo começou a vir. Então, ainda tinha que acabar todo aquele estoque de edifícios que já ainda tinham sido estava aprovados na aprovados, prefeitura. Então, lá para 2015, É isso aí. 15, efetivamente, 16, é isso aí. todo é isso mundo aí. teve que entender da norma. E isso trouxe, sim, Tá gente, melhorando, né? melhoria, Tá muito. melhorando, eu também Agora, sinto isso. é devagar. O nosso setor da civil é devagar, né? Igual nós estamos falando agora de construção 4.0, demora. Tá indo, mas demora, não é de um dia para o outro. Não pode parar, Não né? pode parar, tem que ir sempre caminhando. E a impermeabilização, ela surge nesse momento. Por quê? Porque quando eu estou falando de esquadria, na norma, eu estou falando de selantes. É. Aí escrevemos o manual de selantes em 2009, junto com o pessoal lá do Concitra, que era Eu um vi, grupo técnico, que desenvolvido lá dentro da Poli. E que é um guia maravilhoso, né? É muito legal. E o Excelente. que acontece? Dá para melhorar. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos tentando melhorar. Ai, faz mais de um ano, deve fazer uns 2 anos que a gente está tentando melhorar. Vai sair, vai Vai sair. sair. Não é fácil, porque, de novo, é como se a gente estivesse escrevendo uma norma. Na época que ele saiu, 2009, a gente não tinha norma de selantes. E era uma tentativa. Em 2020, a gente publica uma norma de selantes, que foi a tradução da ISO. Então, saiu hoje, nós temos a NBR ISO 11.600. Só que está difícil a gente conseguir executar todos aqueles ensaios, porque a gente fez tradução na íntegra. Nesse momento de estudar os selantes, eu fiquei mais próxima do IB. Então, a gente sempre participou, de novo, reunião de norma, e aí a gente começou a ficar mais próximo, e eles mostraram esse desejo que eles tinham de fazer um programa de qualidade. E aí nós estudamos por mais ou menos uns 2 anos,
tem que ter uma paciência, Tem. porque, gente, é isso, é assim, as coisas são Não dá pra construídas isso aí. devagar, Não não é dá de pra um dia para o ter outro. exato, até porque não sai uma coisa, Não né, sai, robusta, não pensada, sai. planejamento, gente, é uma coisa Planejamento, séria. conversar com pessoas que entendem, ouvir. Um dia tem um grupo que tem uma opinião, na reunião seguinte tem outro grupo que tem outra É, opinião. Você tem que esperar a terceira é para isso aí, entender aquilo, né? pra gente Então, chegar no ponto. aí foram muitas conversas, Zé Miguel ajudou muito, os diretores do IB foram entendendo, várias apresentações mostrando como daria para fazer o PQIB, que é o Programa de Qualidade do Muito legal. Instituto Brasileiro da Sou Impermeabilização. super, assim, a favor disso. Tá bem inicial ainda, né? Eu quero que você continue Ele contando sobre isso, mas assim, gente, que coisa legal é, de ter ele isso. iniciou de verdade em 21. Aham, Primeiro ponto ali, vamos assinar o contrato e vamos começar a rodar. Ele iniciou em 21. Então, final de 21, a gente estava visitando todas as fábricas que entraram no processo. E aí, lógico, dá um probleminha aqui, dá um probleminha ali, revisa a adaptação, norma, isso. descobrimos que a norma de manta asfáltica e de fita asfáltica, que tanto era usada. Que laboratório no Brasil fazia ensaio de manta asfáltica e Tá vendo? fita asfáltica? Argamassa polimérica. E aí você começa a fazer ajustes. E aí faz ajuste com o laboratório, faz ajustes com as normas. Então, os primeiros certificados saíram em 22. Então, em maio de 22, a gente conseguiu os primeiros certificados Que de coisa manta boa. asfáltica, fita asfáltica e argamassa polimérica. Aí, vocês já estão certificando a rígida, 11905, né? Isso, Legal. isso. É. Olha que ganho, Que né? ganho, Eu fico né? pensando, daqui a pouco, obviamente, isso vai crescer, outros materiais vão ser ensaiados, mas assim, até para o pessoal entender, gente, o que que isso significa? Você pode ensaiar o seu produto e dizer que ele atende à norma. Esse programa, ele é diferente, ele atesta que o produto que está no mercado, ele tá igual tá no catálogo. Então não é só o Isso. fabricante dizer que atende à norma, não é Isso. A isso? diferença é exatamente essa, né? Se você é fabricante, você pega o seu produto, manda para um laboratório e recebe um relatório de ensaio e pode mostrar para o seu cliente. Só Perfeito. que esse relatório ele pode ter 10 anos, Exato. 5 anos, ser do ano passado. Como é que você vai garantir? Como é que o construtor lá na frente, né, o teu cliente, vai ter certeza que é aquele lote? A Exatamente. certificação, ela faz o quê? Ela cria um processo contínuo. Então, de 6 em 6 meses, de ano em ano, dependendo do que a gente percebe que como a fábrica está se mostrando em termos de Uhum. sistema de gestão da qualidade, ela recebe uma auditoria. A gente coleta produtos aleatórios, manda para o laboratório, e Isso que é aí eu tenho o legal. resultado. Ela não é o produto que ela escolhe te Não, mandar. não, Então a essa é a parte gente legal. escolhe. E isso faz toda a diferença. Concordo. E tem muitas vezes, mas muitas vezes, que a hora que eu escolhi aquele lote, ele não passa. Aí eu mando uma não conformidade. Aí o fabricante vai lá e responde e toma as ações. E aí eu coleto de novo. E Olha aí ele isso. arrumou, ele não Isso é um arrumou. processo de melhoria contínua, É um gente. processo. Então, assim, não é que ele é certificado e ele vai, tô folgado aqui. Não. É um Ah, processo é maravilhoso. contínuo, que ele sempre vai melhorar alguma coisinha. Às vezes ele mudou a matéria-prima, aquilo deu diferença. Então a gente também ajuda ele a enxergar. Mas quem que participa, gente? É só empresa séria. Você concorda que não dá para Verdade, eu vi participar de lá. mentirinha? Eu vi realmente Não dá, quem porque é tá lá cansativo. realmente. Você vai mudar a sua produção hoje, você faz uma, amanhã você faz outra, Exato. depois de amanhã você faz outra. E é Não dá. engraçado isso que você está falando, porque, bom, eu sou engenheiro químico, como você bem sabe, e eu tenho uma coisa que, assim, sobre produtos bons e ruins, né? O pessoal fala assim, mas esse produto é de excelente qualidade. E eu, sempre quando eu vou visitar, eu adoro visitar a fábrica, né? E assim, a primeira coisa que eu quero ver é o laboratório, porque é ali onde eu sei se ele tem condição de fazer, que para mim é o mais importante para produto, que é a repetibilidade. Exato. Não é? Você saber fabricar um produto legal é uma coisa. Você consegue repetir a sua receita? Fiz o bolinho. Eu faço esse bolo gostoso de novo? Do mesmo jeito? Né? De forma que a pessoa. Eu posso até fazer um melhor, mas eu preciso ter um padrão. E é isso que eu acho legal no programa. É. Que você entrega
pro mercado pro o mercado. padrão. Isso aí é muito bom. Exatamente. E um padrão com uma acreditação do Do Inmetro. Inmetro, Por exato. quê? Porque para eu ter essa acreditação no Sim, Inmetro, eu recebo auditorias sim. deles. E o fabricante ganha o selo. Ganho o selo. E aí, quantas vezes eu tenho que pedir, olha, fabricante, eu vou dando auditoria e vou carregar Muito comigo legal. 2 auditores do Inmetro, Muito legal isso. porque eles chamam de auditoria testemunha. Então, eles ficam Hum, me auditando que para legal. que eu Não sabia audite o disso. fabricante. Nossa, Então, gente, que vira e mexe, eu espetáculo. tenho que fazer isso. E eles sorteiam, tá? Uma vez por ano, É? eu entrego para o Inmetro todos os meus certificados, quais Olha. são, que são acreditados pelo Inmetro. E aí ele vai lá e fala assim: olha, então tá bom. Então, no ano que vem, nós vamos fazer auditoria nesse fabricante com esse auditor. É muito interessante. Nossa, gente, É um eu acho processo isso muito massa. legal. Então, assim, tá muito gostoso isso. A gente tá achando isso muito bom. E aí, o que tá legal também? Nós temos que aumentar o número de produtos. E Tem agora, novidade? a diretoria Olha, do IB, spoiler, spoiler, acabou de aprovar a entrada de mais 2 produtos. Qual é a ideia? Todas as normas de impermeabilização estão em revisão, Verdade, praticamente, verdade. né? Se a gente Eu quiser, a gente participo. fica todos os dias da semana em Nossa, reunião. Não tá verdade. Até de fácil. projeto, né? 9575 também. Tudo. Tá bem pesado, mas é um pesado É positivo, super. né? O pessoal tá Não, trabalhando isso é uma coisa que o muito. IB faz muito bem, que é Muito. provocar a comunidade, né, que é desse Exatamente. segmento, de, gente, vamos lá, vamos melhorar Vamos isso lá. aqui. Então, eles têm o CB22, né? Sim. Cada setor toma conta de um comitê Isso, eu falei brasileiro. GT, CB, É, verdade. mas aí ele tem o CB22 e ele, através do CB22, ele está revisando praticamente todas as normas. Verdade. Então, manta e fita está em consulta nacional a emenda de vários emenda, sim. probleminhas que a gente achou fazendo ensaio. Uhum. A argamassa polimérica entra na próxima e agora nós estamos com as membranas de poliuretano, com as 15,4 membranas crescente. acrílicas e Aham. conforme as normas vão saindo, então esse produto está apto para entrar no programa No de qualidade. Que legal. E é isso que nós estamos fazendo. Nossa, E que aí, com espetáculo. isso, por exemplo, fabricantes que só fazem um determinado produto conseguem entrar também, É, porque né? querendo ou não, Então, porque vamos supor, eu tenho hoje fabricantes que trabalham com manta, com fita e com argamassa polimérica. Mas eu não podia deixar entrar um fabricante que mexe com membrana acrílica. Agora eu vou deixar. legal. Agora foi Ele vai aprovado poder ter pela tudo, como diretoria do você IB. disse, devagar e sempre, né? Devagar e sempre. Devagar e sempre. Exatamente, com etapa. Então, digo para você, esses produtos foram aprovados agora, quando que a gente vai ver esse certificado? Daqui a um ano. Não Não é Mas é na melhoria, hora. melhoria. Você sabia que existe Melhoria. bracelante no mundo, né? Para Sabia? selante. Nos Estados Unidos tem o SWRI. Ela faz isso com os selantes. Então, a gente tem que Imagina se a gente fazer, faz isso pra cá. a gente precisa, Luiz. Mas para isso, qual tá o problema do selante? Não temos O ainda laboratório, Mas né? vai Então resolver. nós temos lá o pessoal do IPT já foi consultado, o Mackenzie com uma câmara específica lá que a gente tem, a Marciele e a professora Ângela lá no Rio Grande do Sul fazendo um estudo. Então a Marciele está para defender a dissertação dela agora em abril, então a gente vai ter Bom bastante, saber. nós vamos ter bastante novidade. A reunião do GT de Selantes de abril já está marcado que ela vai fazer uma apresentação para gente da dissertação dela. Que legal. Ela vai ter defendido e aí ela- 15 dias depois ela vai fazer a apresentação para Que gente. bacana. Então, as coisas estão acontecendo, mas de novo, vamos ter que ir devagar para que saia direito. Eu acho que isso que é importante. A hora que um Uhum. fabricante tem um certificado na mão, com um logo do IBELC, um logo do Metro, o setor, a construção civil Ganha. tem que ter certeza que aquilo foi muito avaliado, que foi ganha. muito pensado pelo setor como um Eu todo. concordo. Acho que essa que é a Que bacana. grande ideia. Bom, a gente vai conversar sobre esse assunto até daqui 2 dias, né? Eu sei disso, mas a gente precisa passar para o próximo momento. E assim, bom, uma coisa que eu acho que ficou claro para quem está nos assistindo ou nos escutando é que você é um organismo vivo de engenharia, né? Eu não sei nem se eu te chamo mais de Fabiola ou de organismo vivo. Você permeia por tantos, né, locais e está sempre voltado. E querendo ou não, a área de materiais ela é uma área hiper importante, né? Em relação a. Tá ligada a tudo, né?
Então isso é muito bom. Então eu fico muito feliz e te agradeço mais uma vez, porque assim, Imagina. essa já passou-se uma hora daí, né? E se deixar a gente sabe que fala mais. Mas assim, realmente eu não sabia um monte de coisa aqui, realmente, né? E incrível como você se envolve e, né, assim, como você já contou que ontem eu estava junto com você lá no Mackenzie, é impressionante e eu gostaria de dividir com vocês, né? Nós estamos gravando aqui na semana da Expo Revestir, né? Eu não sei exatamente o dia que está indo para o ar, mas enfim. O que acontece é que depois da palestra eu vi a professora Fabíola, porque daí ela é a professora, com a professora Lígia. Terminou a palestra, as duas já confabulando com novas ideias. Ela não para, gente. Ela não para. Incrível, é sempre pensando em inovação. Hoje, a gente vindo para gravar, ela já, Luiz, tô com uma ideia, o que que você acha de a gente provocar fulano e ciclano e não sei o quê? O que que você acha disso? Então, assim, gente, uma pessoa que é, né, como o Paulinho, né, que já gravou com a gente, fala, né, ela está engenheira, ela gosta de engenhar, né, e é isso mesmo, é isso que eu acho que é legal a gente falar. Mas a gente passando por outro momento, assim, você contou muitos causos, você nem percebeu, mas sua vida é um caos, né? Minha vida em causa é Em ótimo. São Paulo o povo chama de case, né? Em É, Minas é é. caos ou prosa Tudo mesmo, bem, né? tudo bem. Mas muitos causos. Eu queria que você contasse pra gente, se você tiver mais algum caos relativo a qualquer coisa nesse sentido. Mas eu já queria, assim, você já deu vários spoilers de mentores, assim, mentores incríveis, pessoas, assim, algumas eu confesso que eu não conhecia, por ignorância minha, mas outros aí, vários. Alguns que eu nem estava lembrando, alguns que eu já escrevi alguma coisa e lembro, assim, de eu dar a referência, colocar entre parênteses, tananã, vírgula, 2007, 1995, e falei, gente, olha só, já escrevi esse sobrenome, sabe? E isso é muito legal. Então eu queria que você falasse, se você quiser contar mais algum caso, ou já contar sobre os seus mentores, porque hoje você é uma mentora. Eu não sei nem se você tem essa dimensão, né? Eu já vi, assim, graças a Deus, hoje eu tenho uma proximidade legal com você. E às vezes as pessoas falam assim, Fabíola, Até Fabíola. parece. E é mesmo, gente, Fabíola, Fabíola, Parece. né? Mas essa pessoa aqui que vocês estão conhecendo é uma pessoa super Lembra que simples eu e sou tal. tímida? Super tímida, né? Hiper tímida. Mas enfim, conta pra gente aí seus mentores, mas se quiser terminar com algum caso legal, fica à vontade. Aí, assim, eu acho que é o que você falou, Luiz, os causos vão acontecendo, né? Vão Vão saindo, caindo, vão vão caindo. caindo. Então você lembra de repente de alguma Não, você contou coisa vários no meio maravilhosos. da história, né? Uma coisa que você comentou, eu acho que cabe contar isso, porque é tão diferente de tudo que eu tô falando, mas você usou a palavra mentora. E aí acho que todo mundo tem que saber o que está acontecendo no mundo de maneira geral, né? No mundo, vamos falar assim, em São Paulo, no Brasil, né? Não vamos É, exagerar tanto assim. De maneira geral, não sei se vocês sabem, a Fiesp tem um programa que chama Elas na Indústria. olha, conta E é pra um gente. programa de mentoria. E que tava eu um dia lá, Ela de novo, ela gente. de novo, né? Tava eu lá um dia olhando meu e-mail e tinha um convite da Fiesp para participar desse programa. Então você se inscrevia para você ser mentora. Eu falei assim, acho que dá para eu ser mentora, né? Acho, tenho uma leve impressão que acho que dá. E aí, Gente, essa mulher. enviei né, a inscrição, tudo, e fui aceita. E estou nesse programa agora. Essa semana a gente teve aí uma primeira reunião Que e é legal. uma coisa muito linda. É assim, é um programa totalmente voluntário que chama Elas na Indústria. Mulheres líderes, empresárias, seja o que for, mentoras, que se consideram que podem ser mentoras, se candidatam e mulheres que estão na indústria, tem que ser na indústria do estado de São Paulo, porque é Sim, da Fiesp. Fiesp, Fieng Minas, Fieng, né? Copia, leva lá para Fieng. Então, estão mulheres que trabalham na indústria em alguma posição de liderança. Pode ser Legal. a mais básica possível, se inscrevem. Então, essas inscrições estão abertas ali até agora, na verdade, hoje. Elas estão abertas até hoje. E essas mulheres se inscrevem. E aí eles vão fazer um match, vão pôr cada uma de nós como uma mentoranda.
E nós vamos Entendi. fazer 6 encontros virtuais com essa pessoa, cada uma com a sua mentoranda, passando por alguns processos. Então, eles criaram uma Que metodologia legal. e essa pessoa vai conversar com a gente. Não é um atendimento terapêutico, não é nada Não, disso. entendi. Tem toda uma Quase metodologia. um coaching, que é o nome que o pessoal gosta de falar Eles hoje, até né. explicaram que não é um Não é, coaching, mas é quase. é quase, né? Tem uma Acho que vai um pouco a diferença. mais, Tem né. uma diferença sutil entre coaching e mentoria. Eu não tô Não apta é para bem o explicar direitinho pessoal, vai mais do ainda. profissional. Isso, muito Entendi. dentro do profissional e dentro da posição que ela se Que ela se encontra, encontra. né? Então, Então, as a diferença tá dificuldades aí. que ela tem, eu acho que é isso. E é lindo, né? Então, assim, você falou de mentoria, é isso. Eu acho que cada um de nós somos mentores, né? Um pouquinho de experiência que a gente tiver, nós somos mentores para essa turma. Então, esse é um programa que eu estou aqui divulgando, que eu Que achei legal. lindo. É Ah, eu um já achei programa, né, espetacular. voluntariado. E no dia a dia, nós somos mentores, no dia a dia, nós somos mentorados. A gente É está sempre verdade, aprendendo com alguém e é ensinando verdade. alguém. É nesse momento que a universidade apareceu e só completou, né? Porque é aquilo que eu digo, eu preciso aprender para ensinar. E ensinando eu aprendo, É isso aí. e isso não é aquelas coisas, um jargão. Não, é uma realidade. Como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu não sei? E quando eu estou ensinando, eu não sei tudo. E alguém É, me põe é alguma isso. coisa, Você entrega o que você aprendeu, o que você é, e viveu. aí alguém pergunta, e atrás daquela pergunta você tem que ir. E a hora que você vai dar uma palestra para mim, eu aprendo. Eu não estou só É levando a isso aí. palestra para os meus alunos, eu estou aprendendo. E aí que você brincou com a professora Lígia, é muito legal a dupla, porque Nossa, vocês ela duas. ela adora isso também, né? Ela, É. ela vive isso também, e ela é bem mais jovem que eu, então ela vem com umas Não, ideias ela é ótima. Ó, Lígia, modernas. ó, um abraço pra você. Estamos aqui falando de você. Espero que você esteja escutando ou assistindo, porque realmente Não, eu vale a fiquei pena o abraço, porque impressionante é vocês dois juntos. demais. Parece duas crianças, sabe? Isso. Como é que nós vamos conseguir conquistar o nosso pirulito, entendeu? Tipo assim, ou o nosso brinquedo, ou sei lá. Gente, é incrível, assim. Duas crianças, assim. Assim, o meu olho brilhou de ver, assim. Olha isso, né? Essa vontade de É, querer mais da engenharia. é. É muito bom, muito É bom. muito gostoso, né? E aí vamos para os meus mentores. A gente não faz nada sozinho. Nós não Verdade. viemos aqui nesse mundo para ficar sozinhos. De verdade. O meu princípio é mais tímido, é mais quieto. Tem hora que eu não consigo ficar. Tanto a própria rede social, tem hora que eu solto, tem hora que eu esqueço, tem hora. Eu não consigo muito. E o viver, né, com os mentores, o conviver com os mentores, faz a gente entender cada vez mais que a gente não é sozinho, que um precisa do outro, Verdade. que um precisa ajudar o outro. É muito mais gostoso trabalhar em equipe, Concordo. trabalhar junto, ao mesmo tempo que não é fácil. Não é. Então, quando você trabalha, eu brinco assim: qual é a maior dificuldade na hora de trabalhar? São as pessoas. Pessoas, concordo. Certeza, porque o técnico tá lá escrito, você segue. Mas é difícil lidar com as pessoas. Então, eu acho que esse é o nosso aprendizado no dia a dia. É o desafio, O né? nosso É o desafio desafio, é esse, concordo, né? concordo. Lidar com as pessoas. Então, é aonde a gente vai Mas amadurecendo eu acho que e o ganho vai é tentando grande. aprender. Exato. O É ganho é absurdo quando você absurdo. consegue, né, ir É, além ali, e concordo. além. Então, de verdade, Luiz, muitos nomes assim que eu tenho até medo de esquecer. Você já falou um monte Eu já hoje falei um aqui. monte, então reforço esses montes, né? Então começa lá, lógico, do meu pai e da minha mãe, que são meus maiores mentores, Legal. sempre foram, né? Hoje meu pai, só olhando aqui de cima, a minha mãe aqui presente, mas são os mentores principais da nossa vida. Aí depois entrando no mundo profissional, né? Então, realmente lá, Roberto Falconbauer foi um mentor, Lúcia Alves, Maria Alba Cincoto, Vanderlei John. E aí depois você vai indo para o setor nem mais profissional, né? O meu marido, Alexandre Beltrame, é um doido varrido que é, Ela que tá falando. é briguento, no tal, mas é um baita mentor, é um baita Legal. profissional, é um baita empresário, assim, né? Então você fica.
A minha irmã, Karina Rago, que me dá um monte de puxão de orelha, e que o Ibel, que não era o que é hoje se não fosse ela, porque fazendo esse monte de coisa, quem é que você acha que trabalha? É, Né? Como quem diz, quem move, né? Quem toca efetivamente aquele dia a dia para o cliente ligar e ter alguém para resolver o problema dele, né? Então, esse dia a dia, legal. aí indo no próprio setor das esquadrias, então, os presidentes da FEAL, então o primeiro, o Molina, o Roberto Papais, nossa, que convivência deliciosa que a gente teve com o Roberto Papais, uma pessoa também com uma visão, assim, muito, muito legal. Aí depois a gente foi para o setor do aço, e aí aprendi um monte com o pessoal também do aço. Então aquilo vai indo, né? O pessoal de laboratório que a gente vai aprendendo. Assim, se você vai pondo a história, é muito legal. Muita gente boa, né? Professores, né? Então, professor João Virgílio, que me indicou para ir dar aula no Mackenzie, e aí os coordenadores que passaram, né? Legal. Então, cada um com uma contribuição na sua vida, cada um efetivamente passando pela sua vida. E não importa a idade, às vezes o mentor é mais velho que você. Tem uma época que o mentor não é mais velho que você. Então, se a gente falar, por exemplo, da minha a última coordenadora da Civil, a Patrícia, ela é mais nova que eu. A Lígia é mais nova que eu. E vamos dizer que não são mentoras? São, porque a gente está aprendendo junto Que a cada legal. momento, né? Então, é muito interessante, né? Eu acho que vai passando. Os amigos, né, que a gente foi conquistando. Então, você, Luiz, é o meu mentor. Obrigado. Ah, para. Eu ouvindo sua palestra ontem, eu falava assim: o manual não está pronto, por quê? Tá tudo aqui a resposta. O que que tá faltando? Então nós vamos deixar esse manual pronto, tá? Não, aqui agora É é o nosso compromisso no desafio. podcast. Compromisso aqui. Zé Miguel, agora é esse. Esse guia sai. Esse Esse guia sai. manual vai sair, Vai esse sair. guia vai sair. Então, Renato Saad, Paulinho, Fabiola, Fabiana. Gente, que turma Nó, boa que espetáculo, a né? gente que a gente criou, né? Não E só não técnicas, tem mas pessoas maravilhosas, né? Isso pessoas é verdade. maravilhosas são meus mentores, porque cada um de vocês está fazendo uma parte que eu preciso incrementar, né? Que eu preciso incrementar para a minha vida pessoal e profissional, né? Vocês me ensinam coisas no dia a dia. Então, é isso. Todo mundo. Legal. Olha, o resumo é assim: eu não consigo falar todos os nomes, mas todas as pessoas que eu pude ter o prazer de trabalhar foram meus mentores e são meus mentores. Legal. Com cada um eu aprendo um pouquinho. Não tem como, Bacana. Eu tenho né? certeza que o pessoal que está escutando, assistindo, vai ficar com uma dúvida. Que hora que você dorme, né? De tanto que você Aí, não olha, dorme, né? eu durmo que nem uma pedra. Não é possível. Então é assim: meia-noite, meia-noite e meia eu deito. E se carregarem uma cama e me levarem assim, eu não vou perceber. Porque Entendi. 6h30 eu Nossa, não, eu acordo falo porque é tanta e atividade, você está vai. sempre É. presente, né? Tem Onipresente. dia que eu tenho que mandar uns e-mails a 1h30, Ah, é? Então, tá vendo? Já, precisa, já sabia. mas eu fazia mais, né? Ah, mas aí a Mas saúde, agora a né? Não saúde não dá. dá, Não a idade dá. não A gente não permite consegue. tanto. Então, Começa a ficar mais a cansado. gente precisa. Então, mas dá para dormir. Não, legal. E para a gente fechar o nosso bate-papo, que ficou espetacular, adorei, assim, realmente. Te conheci mais da Fabíola, foi Mais um muito bom. pouquinho, né? É, bastante hoje. Hoje foi muita coisa legal. O slogan da Dalminas que, né, apoia esse projeto pessoal, né, da prosa do Mestre Gui, é tranquilidade que dura. E aí eu queria que você me contasse em uma, duas ou três palavras o que que é tranquilidade que dura para Fabíola. Nossa, essa frase diz tudo. Dava para resumir tudo nessa frase. Tranquilidade que dura. Por que que eu durmo que nem uma pedra? Porque a tranquilidade de fazer a coisa durável. Assim, a palavra mais importante, das duas palavras mais importantes que, na minha opinião, uma está dentro da outra, que tem na construção civil hoje, é desempenho e durabilidade. Mas a durabilidade está dentro do desempenho. Só que ela é tão importante que é como se ela fosse sozinha. Mas não, ela está dentro. Um desempenho é ter Eu concordo. durabilidade. Mas é isso, gente.
é durabilidade. E só tem durabilidade se você seguir todas as etapas anteriores. E essas etapas anteriores, dá para fazer com tranquilidade. Então, assim, é uma frase que é muito feliz. Sua escolha é Não foi muito minha, não foi feliz. minha. Confesso que não foi minha. Mas Eu ajudei, tudo foi bem, uma turma mas grande, uma turma é grande. muito, é tudo. É tranquilidade, é aquilo que você faz com o coração e com a mente, tendo certeza, e aquilo dura. Não tem como. Ah, mas você tem certeza toda hora? Não, mas aí para isso que existem os amigos, os livros, as normas, É, né? boa, boa. Aí eu gostei, acho que você sintetizou, né? A gente fica tranquilo por ter todo esse embasamento, né? Fazer essas partes anteriores que eu imagino que você pensou ali no projeto, no planejamento, num bom produto certificado. Isso no final dá Exato. tranquilidade E é mesmo. da É, o tranquilidade. seu raciocínio foi legal, E gostei. dura, né? E dura. Porque não tem por que não durar. Tranquilidade, você tá tranquilo hoje com uma coisa e amanhã, de repente, não tá mais? Não, É, você não vai estar mais com outra coisa que é. apareceu. Aí você tem que procurar Procurar a próxima, é né? isso aí. Então, talvez a nossa busca seja pela tranquilidade que dura. Por isso que a Gostei, anteninha tá sempre gostei. ligada, para buscar a tranquilidade que Legal, dura. legal. Fabiola, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, pelo bate-papo delicioso, né? Já falei umas 3 vezes aqui hoje, mas ficaríamos horas e horas e horas que o papo aqui rende, é bom, é leve, é tranquilo, né? Mas queria muito te agradecer e deixar esse espaço para os seus agradecimentos finais. Muito obrigada, Luiz. Também só tenho a agradecer. Eu acho que esse espaço, né, que nem você diz, que existe hoje, né? Então a gente poder. Quanto que a gente para contar a nossa vida? Pois é, Nunca, né? Então, eu acho que é fantástico. Parabéns, parabéns, porque você também está dedicando o seu tempo para sim, conhecer pessoas. essa é a ideia. Eu tenho curtido muito, eu tenho assistido, adorado e conhecido um monte de pessoas que a gente só conhece De longe, de né? longe, né? Do lado de cada mesa. É, E aqui não, aqui as pessoas se abrem e podem contar um pouco de si, e a gente fica cada vez mais maravilhado com as pessoas, porque pessoas têm sua essência, né? pessoas é tudo, né? Pessoas, É isso mesmo. é o que É, é o que é. é o que é. Então, obrigada. Obrigada mesmo, Luiz. Parabéns e muito sucesso aí no programa. E Valeu. na vida, né? Para nós. Lógico. Valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Na próxima semana a gente tem mais um episódio da Prosa do Mestre Gui. Até lá.